Geralmente aqui no canal, quando vou abordar algum livro, é um livro relacionado ao universo das finanças. Porém, eu vou abrir exceção e vocês vão ver que valerá a pena para falar desse livro extremamente curto, a letra é grande, você vai ler em menos de uma hora, chamado As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, do italiano Carlo M. Cipolla, que faleceu nos anos 2000, era um historiador, focava em história da economia e escreveu essa belíssima obra sarcástica, irônica, deliciosa de ser lida nos anos 70. Inclusive, ficou muito resistente em traduzir isso para outros idiomas porque achou que perderia o significado. Afinal, como o Thales, que me auxilia aqui no YouTube, falou, toda tradução é uma mentira. Porém, eu li em português e gostei pra caramba, e por isso que eu vou fazer esse vídeo. Aqui ele aborda 5 leis, e eu vou seguir exatamente a ordem porque é uma questão lógica em seguir essa ordem. E como primeira lei, ele coloca que todo mundo sempre e inevitavelmente subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Ele coloca que é uma certa constante de estupidez na história da humanidade, desde tempos antigos até agora e nos tempos futuros, e diz ainda que a estupidez é absurdamente inclusiva. Essa é a lei número 2, ele fala que a probabilidade de determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica. Pessoas nascem estúpidas, como nascem, por exemplo, com olhos castanhos ou ruivas. Segundo Carlo M. Cipolla, a estupidez ela é genética. Então veja que aqui ele não está chamando de estúpido o cara que é burro. Não é aquele brasileiro que tem que ir abaixo de 87, que é a média nacional. Não, não é isso. Ele está falando que você tem pessoas sem escolaridade, analfabetas, estúpidas, mas também tem estupidez entre pessoas alfabetizadas, entre pessoas com educação universitária e entre PhDs. Ele usa inclusive o exemplo de pessoas que têm prêmios Nobel. Inclusive lá você vai achar pessoas estúpidas. E é na lei número 3 que você começa a entender o que ele quer falar quando diz estupidez. E para que você entenda melhor essa parte, eu vou colocar um gráfico aqui na tela retirado do livro do Cipolla, onde basicamente ele vai dividir a humanidade em 4 tipos de pessoas, em 4 quadrantes. Para isso, observe que há um eixo Y vertical e um eixo X horizontal, um cruzando o outro, exatamente como você aprendeu a estudar matemática na escola, planos cartesianos. E a característica de cada eixo é a seguinte: no eixo X, onde quanto mais para a direita mais positivo e quanto mais para a esquerda mais negativo, está o ganho pessoal. E no eixo Y, quanto mais para cima positivo, quanto mais para baixo mais negativo, está o ganho de outras pessoas, outros indivíduos, o ganho, de certa maneira, da sociedade. E aí cada um desses quadrantes eu vou identificar por uma letra, que seria a inicial da classificação daquele quadrante. Então, você tem o quadrante I dos inteligentes, o quadrante V dos vulneráveis, o B dos bandidos e o E dos estúpidos. E o que classifica cada pessoa num quadrante? No caso dos inteligentes, você tem pessoas que conseguem ganhos pessoais, enquanto também trazem ganhos para a sociedade, ou seja, eles jogam um jogo do ganha-ganha. Pense em um local, um certo bairro que não tem nenhum mercado, o pessoal tem que se deslocar para longe para poder fazer as compras, perde tempo com isso e de repente alguém abre um mercado naquele bairro. Ele ganha toda aquela região como potenciais clientes, então tem o ganho pessoal, e agora muito provavelmente o pessoal vai preferir comprar naquele mercado porque gasta menos tempo. Voluntariamente preferem isso. Então, a sociedade também tem um ganho. Essa é uma pessoa inteligente. Já no quadrante dos vulneráveis, perceba que você está acima daquele ponto de origem, do cruzamento dos dois eixos X e Y. Inclusive, vou colocar o O aqui nesse ponto de origem para ficar mais fácil de identificar. Só que você está para a esquerda no eixo X, ou seja, são pessoas que promovem o ganho social, enquanto elas mesmas, na melhor hipótese, não têm ganho nenhum, na pior, tem prejuízo. Um exemplo disso é alguém que faz trabalho voluntário. Essa pessoa promove o bem social, enquanto ela, de maneira objetiva, não tem nenhum tipo de ganho. Poxa, Bruno, mas subjetivamente a pessoa se sente melhor, etc. Concordo, mas vamos aqui à parte mais objetiva. Ela não ganha nada em termos materiais com aquilo. Aí já nos outros 2 quadrantes você tem o B do bandido, que é o cara que tem um ganho pessoal enquanto causa um malefício para os outros. Veja que ele avança para a direita no eixo X, mas vai para baixo no eixo Y. E no último quadrante você tem o estúpido. E aqui nós temos a definição do Carlo M. Cipolla do que é uma pessoa estúpida, aquela pessoa que provoca mal à sociedade, enquanto não ganha nada e muitas vezes provoca o mal a si mesmo. Lendo aqui ipsiliteris, a lei número 3 seria: uma pessoa estúpida é uma pessoa que causa prejuízos a outra pessoa ou a um grupo de pessoas, enquanto ela mesma não obtém ganho e possivelmente incorre em perdas. E aí, entrando um pouco mais nessa questão do gráfico, o Cipolla ele traça uma reta que pega exatamente a bissetriz dos ângulos que dividem o plano X e o Y, cruzando a parte dos vulneráveis e dos bandidos. Aí veja que no eixo dos bandidos a gente vai criar 2 subgrupos, o grupo do bandido inteligente e o grupo do bandido estúpido. E você vai entender por que eu tô fazendo isso. Bem em cima dessa reta que foi traçada, o Cipolla fala que você tem o, entre aspas, bandido perfeito. O que é isso? É o bandido que joga o jogo de soma zero. Para ele obter um ganho pessoal de R$100,
ele tirou de você R$100. Então o que ele obtém de ganho é exatamente aquilo que ele fez de mal a outra pessoa. Só que esses bandidos perfeitos, na opinião do Tipola, são raríssimos. A maior parte dos bandidos está no grupo dos bandidos estúpidos. E você tem alguns poucos que seriam os bandidos inteligentes. O que é o bandido inteligente? É aquele cara que obtém um ganho pessoal muito maior do que a perda que ele gerou para outras pessoas. Enquanto eu estava lendo o livro, eu me lembrei de um caso de um hacker, se eu não me engano foi na Europa, que conseguiu tirar pequenos centavos, realmente coisa ínfima que muita gente nem notou, de milhões de contas de clientes de bancos e transferir para si mesmo. Ou seja, ele foi um bandido, porque para ter um ganho pessoal ele lesou os outros, mas foi inteligente porque ele teve um grande ganho, enquanto as pessoas lesadas, muitas nem perceberam. Perceba que ele já está se aproximando da inteligência. Por que ele não é uma pessoa inteligente? Porque o inteligente é o cara que consegue ganhar enquanto os outros ganham. É o jogo do ganha-ganha. E aí, se o bandido inteligente é o cara que consegue um ganho sem causar tanto mal, o bandido perfeito é aquele que ganha exatamente o que ele causou de mal, o que é o bandido estúpido? Você já deve ter chegado à conclusão que é aquele cara que para ter um ganho causa muito mais mal do que ele veio obter de benefício. É, por exemplo, o cara que vai te roubar R$100, mas para isso ele te mata. Ele te causa um mal supremo, ainda causa mal às pessoas que dependem de você, as pessoas que gostam de você e a sociedade como um todo. Porque se você pega uma análise muito simplista que o bandido perfeito, quando ele pega R$100 da sua carteira sem você ver e agora ele tem R$100, perceba que a consequência para a sociedade em termos de riqueza foi o dinheiro mudando de mãos. É lógico que não punir um bandido traz outras consequências, mas analisando só a riqueza da sociedade, você ainda tem a mesma coisa. Agora, quando você vai para um bandido estúpido, que para te roubar R$100 te matou, a sociedade como um todo perde, porque agora é uma pessoa a menos para produzir. E aí, continuando nessa reta, agora no eixo dos vulneráveis, nós temos o mesmo tipo de divisão. Você tem o vulnerável que tende à inteligência e o vulnerável que tende à estupidez. O que é o vulnerável que tende à inteligência? É o cara que consegue o bem social enquanto ele não perde nada, ou perde muito pouco. Já o vulnerável estúpido é o cara que consegue o bem social enquanto ele perde muita coisa. E aí o Tipola fala que acima dessa reta você tem manutenção ou ganho para a sociedade, porque você tem os inteligentes gerando ganho para si mesmos enquanto geram ganho para os outros. Tem alguns bandidos atuando, mas eles não estão lesando tanto assim os outros. E tem os vulneráveis trazendo bem enquanto não perdem tanta coisa. Só que abaixo, aí sim você tem destruição. Com os estúpidos que perdem enquanto prejudicam os outros, o bandido estúpido que ganha alguma coisa, mas prejudica muito mais outras pessoas, e o vulnerável, que também está fazendo bem para a sociedade, mas ele está se dando muito mal com isso. Então não seria um quadrante interessante. E como nós já vimos aqui anteriormente, na lei número 1, que fala que a gente constantemente subestima o número de indivíduos estúpidos na sociedade, o Tipola fala que o destino da sociedade depende do equilíbrio entre esses grupos. Novamente lembrando, sempre tivemos pessoas estúpidas, mas a questão é, o estúpido tem poder ou não? E ele brevemente volta ao passado e fala, olha, no passado o que poderia acontecer? Você tinha um rei, ele era muito bom, era uma pessoa inteligente, gerava benefício para os outros enquanto também tinha benefício para si próprio, mas ele foi sucedido, e a sucessão era hereditária em muitos caminhos, por um filho estúpido. Um exemplo histórico disso, Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores romanos, segundo Maquiavel. Com a morte dele, acabou o período de Pax Romana, assumiu seu filho. Nascido no roxo, já foi educado para ser imperador. E, no entanto, foi uma completa desgraça. Era o Cômodo. Para quem quer um pouquinho do que era o Cômodo, você pode assistir o filme Gladiador. Tem muita ficção ali, mas de fato, ele era um imperador que entrou no Coliseu para combater contra os escravos, os gladiadores. Com a diferença de que a espada dele era muito afiada e dos gladiadores não era. E aí, por conta de um imperador estúpido, todo o povo romano sofria. E aí o Tipola fala que, olha, esses tempos de passagem do poder hereditário ficaram para trás, mas como é que hoje os estúpidos obtêm poder? E aí ele coloca a democracia como um exemplo. Então o que ele diz é o seguinte, se sempre é uma constante de pessoas estúpidas farão estupidez, vão prejudicar a si próprias enquanto prejudicam os outros também, elegendo estúpidos, que vão fazer a mesma coisa. Ou bandidos, que até obtêm um ganho pessoal, mas provocam mal aos outros, com uma predominância de bandidos estúpidos. E aí nós chegamos à lei número 4, onde ele diz o seguinte, pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder devastador de indivíduos estúpidos. Em particular, as pessoas não estúpidas esquecem constantemente que, em todos os momentos e lugares, sob quaisquer circunstâncias, lidar e ou se associar com pessoas estúpidas infalivelmente acaba sendo um erro que custa caro. Ele inclusive fala que se você encontra com um bandido, você entende a motivação do bandido. Ainda que seja hedionda ou odiosa, ela é racional. O cara, para ganhar alguma coisa, vai te fazer perder. Às vezes você vai perder muito mais do que ele vai ganhar, mas você entende ainda. Já com o estúpido, ele fala, não dá para entender. O ataque vem de surpresa, ele não é racional, porque o estúpido te faz mal enquanto também está fazendo mal a si próprio. Então não tem uma estrutura que você pode entender por que ele está fazendo aquilo. De modo que o o Carlo Tipola fala é, se você identificar que alguém é estúpido, afaste-se dessa pessoa, porque vai custar caro. Ela uma hora vai fazer mal a você, e não é igual bandido para ganhar alguma coisa, vai fazer mal porque é um estúpido.
estúpido, enquanto ela mesma sofre com aquilo. E aí na quinta lei, para fechar com chave de ouro, o Tipola fala que uma pessoa estúpida é o tipo mais perigoso de pessoa que existe. Como já vimos, primeiro o ataque vem do nada, segundo ele não é racional, então não dá pra você erguer um tipo de barreira pra poder se proteger. E o terceiro ponto é que essa lei tem como consequência que o estúpido, embora muitas vezes não mal intencionado, é ainda pior do que o bandido. Porque o bandido pelo menos está ganhando alguma coisa. Já o estúpido, enquanto prejudica toda a sociedade, da mesma forma que o bandido, ele ainda se prejudica. Um caso muito claro seria, por exemplo, da pessoa que apoia o bandido. O bandido se deu bem, ela não ganhou nada pra isso na melhor hipótese, a sociedade como um todo perde, e na pior hipótese, ela poderá ser uma próxima vítima. E aí, logicamente, quando você lê esse livro aqui, como eu disse, é bem curtinho, e conhece as 5 leis, é inevitável que você faça paralelos com a nossa sociedade, com as pessoas que você conhece. Ele, inclusive, no final do livro, deixa um espaço com um gráfico para que você possa traçar o perfil dos seus conhecidos, para definir se eles são inteligentes, vulneráveis, bandidos ou estúpidos. E aí, novamente, eu lembro que a maneira correta de lidar com uma pessoa estúpida, segundo o Tipola, é simplesmente se afastar dela. Ele até coloca um parágrafo falando, tem gente que pensa que vai conseguir usar o estúpido e durante um tempo até consegue, mas isso costuma sair caro porque, novamente, não dá pra entender as motivações do cara, ele faz o que faz sem aviso prévio, não tem racionalidade e sem, entre aspas, conserto. Pô, Bruno, então o cara que é estúpido vai ser sempre estúpido em tudo? O cara que é inteligente é a mesma coisa? O bandido vulnerável? Na verdade, não é isso. As pessoas podem variar entre os campos dependendo da sua atividade, da maturidade. Quando eu tinha 20 era uma coisa, quando tem 30 outra, mas o Tipola fala que você deveria classificar as pessoas segundo uma média ponderada do seu comportamento. Então, o cara é inteligente pra muita coisa, é estúpido pra outras, na média, o que ele seria. Mas eu digo que não tem conserto porque logo no começo do livro ele diz que a estupidez é genética, que ela é fruto de providência divina. Só que eu tô lembrando também que esse livro aqui ele é sarcástico, irônico, embora bem interessante, né? Então fica a recomendação. Aqui eu já passei os principais conceitos, mas vale a pena ler o livro, até porque é bem escrito, é gostoso de ser lido. E aí, pensando em cases da nossa política, da história do Brasil, de estupidez, por exemplo, você tem a época do confisco, lá do Plano Collor. Repare que quando você pensa nos quadrantes, você cai no quadrante da estupidez, porque foi algo que fez muito mal à sociedade, sendo que os idealizadores daquilo, principalmente a figura do então presidente Collor, também se deram mal. O Collor foi obrigado a abdicar, senão ia sofrer um impeachment. Então não tô falando que ele é estúpido, mas ali você teve claramente a ideia enquadrada no quadrante da estupidez. E aí, se você tem mais exemplos disso, deixa aqui nos comentários. Acho que teremos inúmeros exemplos, porque como o próprio Carlo M. Tipola fala, a estupidez está presente na humanidade desde sempre e continuará, já que pessoas nascem estúpidas como nascem ruivas, por exemplo. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.